A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, chore, dance, ria e viva intensamente. Antes que a cortina se feche e a peça termina sem aplausos. Autor desconhecido. Eu sou o Elvis e vamos começar mais um Estopim de Ideias. Hoje falaremos sobre a temida por muitos chegada dos 30 anos. O que significa essa fase? Por que é tão temida por muitos? A fase dos 20 anos é conhecida como a fase das curtições que você está aproveitando e descobrindo a vida. Já a fase seguinte é conhecida como a da consolidação e estabilidade. É aquela fase em que todo mundo espera estar com uma carreira profissional bem encaminhada, casado, com filhos. Por isso muitos têm a crise dos 30 anos, chegam nessa fase ou perto dela e se veem perdidos, longe da chamada estabilidade. Mas até que ponto a estabilidade dos 30 anos ainda é considerada na atualidade? Conversamos com pessoas que estão entrando na fase dos 30, que estão no meio dessa fase e as que já passaram por essa fase para saber o que elas pensam sobre o assunto. Começamos nossa reflexão com a Juliana, que está no início dessa fase. Olá, pessoal! Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite, Elvis. Ju, antes de entrar nessa fase, ainda bem no comecinho dos seus 20 anos, como você achava que você tinha medo dessa fase dos 30 anos? Você era daquelas que tinha medo de quando os 30 chegasse? Não, eu não tinha medo. Eu estava super animada. Eu assisti alguns filmes, principalmente aquele, de repente, 30. Então eu pensava, agora nos 20 eu tenho que me preparar para quando chegar nos 30 estar super radiante, digamos. Nunca tive medo, mas tentei aproveitar ao máximo os 20 porque eu sabia que quando chegasse nos 30 o bicho ia pegar, né? Digamos. E você entrou nessa fase hoje, bem na Isso gravação mesmo. desse episódio. Como você se sente agora, já chegando nessa fase? Você acha que Pois você está preparada para essa nova década? ai, tô vendo que não, viu? Não me preparei o suficiente lá dos 20, não é fácil. Chegou muito mais rápido do que eu imaginava nos 30, mas vamos lá, né? Realmente é uma fase, parece que é uma fase muito legal. A gente tá com a cabeça um pouco mais no lugar, eu sinto isso. Então, estou bem animada para a nova década. Durante muito tempo, os 20 foi considerada a fase da curtição e a do 30 da estabilidade, questão de carreira, relacionamento, tudo, mas hoje em dia muita coisa mudou. O que você pensa sobre isso? Você ainda acha que você concorda com essa afirmação ou você acha que muita coisa mudou? Nossa, acho que muita coisa mudou. Não existe esse papo de estabilidade em nada, isso é real. Trabalho, a gente acha que está super indo bem, estável, e de repente vem uma pandemia dessa e pode atrapalhar tudo, dificulta tudo. E relacionamento, digamos que eu estou começando esse ano praticamente, então realmente estabilidade zero, muda muita coisa. Não, não é fácil. Em questão de carreira, você se sente realizada agora na profissão que você está, no cargo que você está, entrando agora nessa fase? Olha, eu estou bem feliz com o meu trabalho, eu até gosto bastante do que eu faço, consigo, às vezes, estudar um pouco mais, me atualizar, mas agora entendo quando eu era mais nova que eu via as pessoas mudando da água para o vinho nos 30 anos. Realmente, chega nessa hora da vontade de fazer algo totalmente diferente do que eu estou fazendo. Eu só não sei o que ainda, mas eu estou com essa vontade também. Parece que é comum nos 30 anos. Então é bem, bem complicado mesmo. Mas eu estou feliz com o meu trabalho, eu gosto, né? Mas claro que se eu conseguir aí me reinventar, vai ser muito melhor. E agora, o que você espera dos próximos 10 anos dessa próxima década para você? Nossa, olha, vou te falar que eu não sei. Eu quero muito, pelo menos, voltar a curtir um pouco mais a vida. Depois dessa pandemia, eu senti bastante falta do que eu fazia muito, que era viajar. Então, eu consegui perceber o que eu realmente gosto. Quero viajar bastante, aproveitar bastante minha família, trabalhar menos, mas de algum jeito ganhar mais dinheiro para poder viajar. Só não sei como ainda, mas acho que o que eu mais quero é isso, ter mais histórias boas para contar, sabe? Porque a vida realmente passa muito rápido.
Você tem algum grande objetivo para alcançar antes de chegar aos 40? Tenho. Antes de chegar aos 40, com certeza eu quero ter minha casa própria. Porque foi uma coisa que eu não priorizei entre os 20 e 30 e sinto muita falta agora. Casa própria. Esse é um dos meus objetivos. Porque viajar, já viajei bastante, já estou satisfeita. E acho que é isso. Quero ter alguém ver né, se o meu atual namorado é para casar. E se for para casar, ter nossa casa junto. Então você já está preparada para essa nova fase. Eu já estou. Agora é a fase mesmo de pensar em família e num cantinho legal para morar e poder ter tempo para curtir com os amigos e a família, né? Acho que isso é o mais importante agora. Agora continuamos com a Patrícia, que também está no início dessa fase. Olá, pessoal, tudo bem? Paty, quando você tinha seus 20 e poucos anos, como você achava que seria a sua fase dos 30? Eu achei que ia ser tudo lindo e maravilhoso, tudo mais fácil. Eu achei que eu ia, com 30 anos, estar advogando já, porque eu sou formada em Direito. Então, eu pensei que eu já estaria advogando com a minha carteira da OAB, que já teria um carro, já teria uma casa. Para mim, os 30 anos seria isso. E você é daquelas que tem medo dos 30, que tem aquele receio de chegar nessa idade? Sim, já tá me dando a crise dos 30 anos, só de pensar me dá um medo. Mas o medo é por conta da insegurança, de não ter aquilo que eu planejei para o meu futuro. Agora que você tá batendo na porta dos 30, como você se sente em relação a isso? Você está iniciando já essa fase. Ainda me sinto com medo, mas eu tô procurando a ficar bem firme, né, com os pés no chão e continuar planejando meu futuro. Fazer o quê? Os 30 anos vai chegar. Isso eu não posso mudar. O que eu posso mudar é a minha vida, meu futuro. É começar desde já. Sempre dizem que nunca é tarde, né? Então, começar de agora. Se aquilo que eu planejei ainda não conseguir, eu vou continuar tentando. E como você acha que vai ser agora seus próximos 10 anos, até chegar na fase dos 40? Aí, com os meus 10 anos, com certeza eu quero já ter minha casa, meu carro. Provavelmente vou estar com a carteira da ordem, não sei se eu vou estar advogando, ou vou ter o meu próprio negócio, que seria a lingerie. E qual que é o seu grande objetivo para essa década? Meu grande objetivo é crescer profissionalmente, que eu acho que eu crescendo profissionalmente eu consigo crescer também em outras áreas. E como você pretende crescer profissionalmente? Agora, estudando, né, que eu quero estudar para tirar a carteira da ordem e me dedicando àquilo que eu comecei, que é a venda de lingerie. E quem já está no meio dessa fase? O que será que pensa? Vamos descobrir com o Silvio. Olá, boa noite. Bom, dizem que os 20 anos é a fase da curtição e os 30 é a da estabilidade. Mas hoje em dia muita coisa mudou em relação a isso, as pessoas pensam um pouco diferente. Para você que já está assim na etapa final dessa fase, assim, o que você pensava, como seriam os seus 30 anos lá quando você tinha seus 20 e poucos? Bom, vamos lá. Quando eu tinha os meus 20 e poucos, né, apesar de eu ter sido uma pessoa muito responsável, toda essa etapa dos 20 anos, né, isso contando comparado com a minha pessoa, tá? Eu perdi meu pai muito cedo, né, com 12 anos, e então naquela fase dos 20 eu acabava que tinha já uma responsabilidade um pouco grande, né, nesse sentido de vida. Mas imaginava que com 30 e poucos, no máximo batendo em 40, eu já estaria com uma estabilidade de vida muito grande, né? E só que é algo que infelizmente não acontece tão rápido e tão fácil assim, né? A idade entre os 20, né? Ela te dá muita condição pelo fato de você ter uma certa liberdade de poder fazer o que você quer, né? Isso no sentido de você não ter responsabilidades como casamento, filhos,
né, cobranças, né? Então, isso não te dá uma certa liberdade maior nessa fase dos 20, né? E quando você chega na fase dos 30, né, o meu caso hoje, da minha visão, não aconteceu muito o que eu esperava, né? No sentido de estar tão estável, né? Isso influenciado, lógico, independente do comportamento do país também, a questão governamental, a questão de você, de repente, pensar numa aposentadoria e não ter isso tão fácil hoje no país, né? Mas vem a questão que, com os 30, o que vem me ensinando é a questão de você ter o próprio controle seu financeiro, né? De você começar a guardar dinheiro muito mais cedo do que se deveria, né? Hoje, um planejamento, de repente, né, para os meus filhos, seria na questão de ensiná-los a ter um controle financeiro da vida deles, isso você já fazendo investimentos cedo, né? Então, tudo isso é o que vai mudando dos 30. E o que você espera daqui para frente, agora nas próximas fases? 40, 50, 60? Bom, o que eu espero na verdade, a gente não pode esperar muito, né? Eu acho que o tempo passa muito rápido nesse sentido da questão da idade, da questão de vida. E quanto mais rápido você puder tentar se resguardar no sentido de financeiramente, né, para poder você ter digamos que uma velhice um pouco mais saudável, né, isso é o mais importante agora, né? As pessoas falam assim, mas por que guardar dinheiro ou por que fazer isso se eu posso viver agora, né? Mas eu até concordo em partes, né? Mas viver agora às vezes não é só isso, né? Você que não tem de repente filhos, as pessoas que não têm filhos, tudo, você não pensa só no agora, né? A questão de você pensar no agora é muito individual de cada um, né? Mas quando você tem filhos, casado, enfim, responsabilidades, você pensa muito além, né, lá na frente, né? Então, além disso, tentar hoje em dia é, resguardar esse dinheiro, né? Tentar segurar o máximo que eu posso com investimentos, né? E não contar tanto com a questão do governo, enfim, com as coisas que vão vir de fora, né? Porque isso pode ser que seja bom, como também pode ser que seja ruim. Mas aí você não pode depender só disso, né? Tem que depender só de você e das pessoas que estão ao seu redor. O Neto também está no meio dessa fase e tem uma reflexão muito interessante para nos contar. Olá, olá, gente, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado, cara. É uma honra participar desse podcast com você. A fase dos 30 anos geralmente é vista como a fase da estabilidade. Para você, antes de você entrar nessa fase, como você se via quando você estivesse nessa fase assim dos 30 anos, quando você tinha seus 20 e poucos anos? Cara, quando eu tinha quando eu tinha 20 anos, ou seja, quando nós temos 20 anos, a nossa perspectiva de vida é um pouco diferente aos 30, né? Porque com 20 anos, você não está tão estabilizado como queria, porque você ainda tem uma cabeça muito imatura, né? Até chegar aos 30 anos, você ainda tem erros e acertos que você vai corrigindo ao longo do tua caminhada. E no momento que você chega aos 30 anos, né, que eu até tive dando uma olhada, que falam que nos 30 anos é a idade da crise, né? A idade da crise psicológica, ou seja, é o meio da vida. E quando a gente chega nessa fase, a gente quer ter conquistado tudo aquilo que quando a gente está com 20 a gente sonha em conquistar, né? Só que é uma escada, né? Nós temos que olhar para frente, né? E subir um degrau de cada vez. Só que quando nós chegamos nos 30 anos, né? Quando eu cheguei nos meus 30 anos, eu já tinha um objetivo firmado, eu já tinha, como eu posso te falar, eu já tinha algo na mente, né? Eu sabia onde eu queria chegar. Eu planejei aquilo, fui planejando aos pouquinhos, né? Existe uma frase que diz que
quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Ou seja, para onde, se você não sabe para onde tu tá indo, né, em qualquer lugar que você parar tá bom, você fica estacionado ali. Mas isso é ruim pro ser humano. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos dar um passo a mais, né? Dar um passo sem poder dar esse passo, né? Muitas vezes nós ficamos como o GPS, né? Recalculando a rota. E muitos aí eles param e desanimam, né? Na caminhada. E para você, agora que você está assim, né, digamos, na metade já, na segunda metade dessa fase, como foi para você estar nessa fase dos 30 anos? Cara, para mim foi um aprendizado porque, como eu falei, existe uma crise ali, né, no meio quando você chega nos 30 e quando você não conquistou aquilo que você sonhava. Digamos, muitos na fase dos 20, eles estavam ali na faculdade, né? Tava na faculdade, tentando caminhar, tentando construir uma carreira. E a pessoa que não estudou, digamos, eu tenho meu segundo grau completo, porém eu tinha um objetivo, né? Eu tinha o objetivo de ser empresário e consegui, graças a Deus, consegui chegar onde eu queria chegar. Né? Eu, junto com a minha esposa, a gente foi lá, montamos uma loja e começamos a caminhar de uma forma sobrenatural, que hoje nós estamos num patamar, cara, eu digo num patamar bom, ou seja, numa classe social que a gente realmente sonhava por aquilo, né? Existe o primo rico, né, que é o Thiago Nigro, né? Hoje, com certeza, ele não é mais o primo rico, hoje ele é o primo milionário. O primo rico somos nós que estamos agora caminhando para fazer a nossa vida voar um pouco mais, né? E, cara, quando você chega nos 30, cara, você só tem que pensar para frente, né? E não parar, não estacionar. Né? Você tem que olhar para o teu objetivo e falar, cara, eu vou chegar lá. Eu, quando eu cheguei aqui em Curitiba, né, eu tinha uma perspectiva de vida, que não era trabalhar de funcionário para a vida toda, mas viver e fazer a minha carreira. Né? Hoje a gente é empresário, graças a Deus, né? E a gente conseguiu construir aquilo que a gente sonhava, ansiava. Né? Não somos milionários, mas a gente está indo e seguindo aquilo que realmente uma pessoa de 36 anos quer alcançar, né? Que é o seu objetivo. Eu sempre dou exemplo um alpinista. O alpinista, quando ele quer um objetivo, quando ele quer quebrar recordes, né? Ele não enxerga o começo da escalada. Ele quer enxergar o topo da montanha. Ele quer chegar ao topo da montanha. E se a gente se espelhar no alpinista, cara, se a gente não desanimar, persistir, perseverar, a gente vai chegar lá. Né? E é isso que eu desejo para as pessoas que estão na sua caminhada. Eu estou com 30 anos e não tenho para onde ir, não tenho perspectiva de vida, não sei para onde eu chegar. Cara, foca no teu objetivo, tira do papel aquele teu sonho, faz fluir, né? Faz planejamento, faz objetivos que você consegue alcançar, né? Todos conseguem alcançar. E o que você espera alcançar daqui para frente? O que eu espero alcançar daqui para frente, cara, existem muitas coisas, existem muitos sonhos, né? Eu tenho um sonho de morar na América, né? Nos Estados Unidos, e creio que logo, logo isso vai se concretizar. Porém, eu preciso fazer planejamentos e ver se realmente é isso que vai me fazer ter uma vida plena. Ou seja, para que eu venha morar na América, eu preciso falar inglês fluentemente, eu preciso fazer um curso, eu preciso não parar na minha caminhada. Ou seja, a gente tem que dar um passo de cada vez. Existe uma frase do Martin Luther King Jr. que diz assim: não importa o tamanho da escada, né? Você não precisa enxergar o final da escada, apenas dê o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, cara, coisas sobrenaturais vêm sobre a tua vida. E eu pretendo chegar, cara, num lugar aonde Deus falou que eu iria chegar. Ou seja, eu quero chegar na América, né? Passar uns anos aqui, não deixar os meus pais, né? Meus pais estão velhinhos, e fazer com que eles também venham seguir nesse caminho junto comigo. E há quem já passou por essa fase. O Bruno vai nos contar a sua experiência e opinião sobre ela. Olá, tudo bem? Prazer aqui estar com vocês. Me sinto honrado e privilegiado aí na presença de todos vocês, viu? Prazer pelo convite. Obrigado pelo convite, Alves. Você, quando você ainda tinha seus 20 e poucos anos, como você pensava que seria a sua fase dos
dos 30 anos aí? Nossa, boa pergunta. Quando eu estava com os 18, quando que eu penso, como eu estaria com uns 30 anos? Eu acredito que quando eu estava com 18, eu tive uma educação muito parecida com a maioria das pessoas no Brasil, né? Pelo menos dos meus amigos, assim, pelo que eu percebia. Que era basicamente o quê? De você estudar, terminou o colégio, quando você tivesse com 18, 19 anos, já prestar um vestibular, né? Preferencialmente, como posso dizer, um vestibular de uma faculdade pública, né? Então, de fazer um cursinho, de estudar, entrar numa faculdade pública e, quando fosse por volta dos 23, 24 anos, estar formado e estar trabalhando profissionalmente, né? No que você se formou. Então, consequentemente, com 30 anos, eu imaginaria naquela época que eu estaria com uma carreira estagnada, já com um tempo de formação, com uma experiência boa no mercado de trabalho, entendeu? Essa é a imagem que eu imagino que eu deveria ter quando eu tinha 18 anos, tá? Mas não foi assim que aconteceu, tá? E olhando agora para trás, assim, agora você saindo dessa fase dos 30 anos, como foi essa década para você, esses últimos 10 anos? Em questão assim de carreira, evolução pessoal. Olha, foi uma época de consolidação de muitas coisas, né? Na parte profissional, na parte pessoal, né? É, a gente sempre tenta estabelecer algumas metas, né? Colocar alguns planos, né? De tentar realizar alguns sonhos. Então, olhando assim essa última fase, eu vejo que sim, a gente conseguir realizar alguns sonhos, nem todos, né, mas alguns que você coloca assim como os mais importantes, né? E não se frustrando por não ter feito algum, mas sim colocando como um aprendizado, né? Pô, não consegui agora, talvez não era para eu ter feito mesmo, né? Mas eu sempre coloquei assim, tentar colocar num papel, colocar num mapa, algumas coisas assim que eu desejaria realizar. E olhando essa última fase, eu vi que algumas coisas realizei e outras não. E as que não realizei, talvez não era para eu realizar, ou descarto, não é para mim. E outras a gente deixa guardado querendo realizar futuramente, né? Mas lógico, as coisas da vida não é uma linha reta, né? Muitas coisas acontecem, tem muitas nuances no caminho, né? Que serve como aprendizado para a gente. Então, eu vejo que foi um aprendizado bom, muito bom, tanto nas coisas que eu consegui, como nas coisas que eu não consegui, porque a gente aprende se bobear não, certeza, a gente aprende mais até com as coisas que a gente não consegue, né? As que a gente consegue, a gente conseguiu, mas os que a gente não consegue, a gente aprende mais. Então, eu acho que foi uma fase muito boa e trouxe muito aprendizado. E o que você aconselha para as pessoas que estão entrando nessa fase agora? Ah, eu acho que a pessoa não pode perder a essência dela, né? Como posso dizer, ser ela mesma, não se basear em sonhos ou vontade das outras pessoas, mas sim nas vontades delas, né? Ter muito cuidado para não estar trilhando um caminho que é de uma outra pessoa e que não que seja de outra pessoa, que ela, é meu caminho, mas na verdade eu estou querendo trilhar o caminho de uma outra pessoa, porque às vezes o mundo e coloca coisas na nossa cabeça, vamos dizer assim, né? E a gente acha que aquilo é pra gente, às vezes não é. A gente, às vezes, é uma coisa mais simples, uma coisa mais tranquila, uma coisa, às vezes, muito mais forte, né? O que eu falo é que a pessoa não deixe, não desista, né? Que procure sempre conhecimento. Eu acho que conhecimento é a chave de tudo. Buscar estar sempre estudando,
Questão não estudar também só pensando em certificado ou para agregar currículo, mas estudando no sentido de ler livro, buscar conhecimento, autodesenvolvimento, procurar às vezes até coaching, né, para saber o que pode trazer. Isso eu estou falando na parte profissional. E na parte pessoal é da pessoa se cuidar. Procure se alimentar bem, procure fazer atividade física, hobby, que tire você dessa loucura, do estresse, né? Coisas que agreguem para a pessoa, coisas que nesse mundo louco, nessa rotina puxada que tem para todo mundo, que a pessoa ela tenha, que com base nisso ela consiga ter um equilíbrio, né? Na vida profissional, na vida pessoal, na vida amorosa, né? E olhando agora a sua próxima fase, o que você espera agora dos seus próximos 10 anos? Você tem algum grande objetivo ou ainda não parou para pensar ainda como que vai ser os próximos anos? Nossa, é fogo. Parece que a gente vai passando, vai ficando mais experiente, né? Vou falar experiente. A gente vai ficando mais experiente, a gente começa a pensar em algumas coisas que talvez a gente não pensasse, que nunca passou pela nossa cabeça, pela minha cabeça, quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Porque quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente é energia pura, às vezes você está muito na aba dos pais ainda, então tem coisas que você acaba não se preocupando, porque a vida não está te trazendo essa preocupação. Mas a partir do momento que você vai vivendo, vai vindo responsabilidades, você vai se tornando mais maduro, você vai entendendo a vida, né? As coisas vão surgindo, né? Você começa a prestar atenção em algumas coisas. E eu hoje, com a cidade que eu tô, eu vejo que eu tenho algumas preocupações, não, tenho algumas, penso em algumas coisas que eu não pensava. Eu penso muito na minha saúde, como é que eu vou estar, né, daqui a 5, daqui a 10 anos, porque eu já não tenho mais a mesma energia e a mesma vitalidade que eu tinha com 20 anos. Então, o que que eu posso fazer para estar com uma saúde melhor? Eu acho que praticar atividade física, ter um hobby de praticar algum esporte legal, eu acho que isso agrega muito. Se alimentar bem, eu acho que é uma coisa legal. Então eu tento, me preocupo com isso, porque também eu penso que a gente, nesse mundo de hoje, a gente não é mais igual ao mundo de antigamente, que as pessoas chegavam com 60 anos e se aposentavam e não trabalhava nunca mais. Eu vejo que eu vejo, né, que a minha geração, né, do pessoal dos anos 80, é, vão continuar trabalhando com 50, 60, até 70 anos. E eu também quero isso para minha vida, lógico. Talvez eu não queira trabalhar na mesma intensidade, mas eu quero continuar trabalhando. E para eu continuar trabalhando bem, eu acredito que eu preciso estar com uma saúde boa, em primeiro lugar, e me planejar também, né? De me especializar para que eu consiga trabalhar talvez 4 horas por dia, de ter algum tipo de serviço, alguma coisa que eu possa fazer que eu trabalhe menos, que eu trabalhe, porém não precisar trabalhar com essa mesma carga horária de hoje, com menos responsabilidade, ou talvez até com mais responsabilidade, mas com uma carga horária mais tranquila. Então penso nisso, penso também de ter uma questão de uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo, né? Eu acho que isso é importante, né? Muito importante. O Matheus acabou de entrar na fase dos 20 anos. Vamos ver o que ele pensa sobre como vai ser a fase dos 30 anos dele. Olá, ouvintes, tudo bem? Como que eu me vejo com 30 anos de idade? Cara, é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Como eu quero estar, como eu me imagino estar com 30 anos daqui a 10 anos, né? E hoje no momento eu tenho 20. Espero já ter conquistado muita coisa que eu almejo pra minha vida, né? Ter realizado muitos sonhos, ter cursado a minha faculdade, ter um emprego muito bom, que ao chegar nos meus 30 eu já tenha meu próprio negócio, é, ter minhas empresas, quero viajar bastante,
quero ter minha casa própria, meu carro. É desse jeito que eu me vejo nessa idade, né? E nesses 10 anos de diferença eu quero batalhar para pelo menos quando chegar nos meus 30 eu já ter conquistado. Então, se for tudo, eu agradeço. Mas se for algumas coisas dessas, eu fico muito feliz, né? Que eu vou estar no caminho certo. E é desse jeito que eu me imagino com meus 30 anos de idade. Em relação ao meu relacionamento, tá com minha namorada, curtir bastante a minha vida ao lado dela e diversas outras coisas, né? Então, desse jeito que eu quero estar nos meus 30 anos de idade. E temos uma mensagem especial da Ana, de como muita coisa mudou a visão dessa fase dos 30 anos ao longo do tempo. Fala Elvis, fala galera. Bom, eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a minha opinião a respeito da nova geração dos 30 e poucos anos. Eu, como uma pessoa de 32 anos, posso falar um pouquinho sobre a minha opinião, que não quer dizer que seja certa ou errada, é apenas a minha opinião. Mas eu penso o seguinte, eu acho que a nova geração dos 30 e poucos, ela tem buscado algo diferente, que não é um sucesso, o que significava sucesso para essa mesma galera 10 anos atrás, por exemplo. Eu acho que antes as pessoas elas estavam se importando muito com o modelo quase que padrão, assim. Então, como que funcionava isso? Você termina o colégio, aí você faz uma faculdade, faz uma pós, aí você arruma um emprego na área, você se mata de trabalhar para uma empresa, você escolhe uma carreira de acordo, não com o que você gosta, mas de acordo com o que você acha que está bombando no mercado, com o que você acha que vai te dar um retorno financeiro mais rápido. Aí você compra um carro, compra uma casa, né, dá entrada, né, num apartamento, alguma coisa assim, casa, tem filhos e felizes para sempre. Eu acho que durante muitos anos esse foi meio que o padrão, assim, que as pessoas seguiam e não questionavam muito. E eu acho que a grande diferença é que a galera que tá com 30 e poucos hoje, ela busca ela busca ser feliz da forma que ela quer e não seguindo um padrão necessariamente, não seguindo o que a sociedade diz que tá certo ou não. Então, por exemplo, as pessoas têm procurado carreiras que as satisfaçam de forma com que elas tenham sucesso e gostem de trabalhar naquilo, gostem de fazer aquilo. E não apenas porque aquilo vai me dar dinheiro ou não vai me dar dinheiro, ou vai me dar status ou não vai me dar status, ou porque o meu pai é médico, é advogado e quer que eu seja também. Então, eu sinto hoje uma preocupação maior em ser bem-sucedido não só no profissional, mas no pessoal também. Eu sinto uma preocupação maior em viver as coisas também e não só trabalhar igual um camelo para ter dinheiro no final da vida que você nem vai conseguir aproveitar. Então, por exemplo, nem todo mundo faz uma faculdade, às vezes a pessoa opta por um curso técnico, mas que vai dar um retorno bom para ela. Nem todo mundo opta por comprar um carro, prefere usar um transporte público ou prefere usar um aplicativo de carro, enfim. Nem todo mundo quer comprar uma casa, não é que não quer, mas é porque é muito caro, né? Você ter a casa própria e tal. Então, muita gente opta por, de repente, alugar mesmo um espaço e juntar dinheiro para outras coisas, para viajar, por exemplo, para investir em cursos, em outras coisas, às vezes até no seu próprio negócio. E dessa forma ter uma realização pessoal maior. Então, eu sinto basicamente essa diferença, assim, entre as gerações de 30 de agora
E as mais. A galera que tinha 30 aliás, a galera que tinha 20 a 10 anos atrás. E com relação a tudo, assim, não só a trabalho, por exemplo, antes as pessoas costumavam casar mais cedo, né, e queriam ter filhos também, e hoje isso já não é uma regra, a galera mal tá casando, e quando casa, casa mais velho, casa, né, já depois de ter já feito sua faculdade, depois de já ter feito muita coisa, nem sempre optam por ter filhos, né, isso é uma coisa que eu noto, assim, eu converso com as minhas amigas e percebo uma grande parcela aí da mulherada que não tá também muito afim de ter filho. E quando tem só um, né? Não é mais aquela coisa de encher a mesa, ter um time de futebol, porque, afinal de contas, criar um filho no mundo da forma como ele tá hoje é muito complicado e também gera muito gasto, né? E falando no que diz respeito às mulheres, isso também tem mudado, porque o papel da mulher na sociedade está mudando, né? Graças a Deus. Está mudando muito devagar ainda, mas é melhor do que nada. Então, as mulheres também têm conseguido aí um espaço maior no que diz respeito ao mercado de trabalho, né? Tem conseguido melhores condições e a gente luta para que isso seja constante, né? Não pare por aí. Bom, é isso. Se eu fosse dar um conselho para a galera que tem 30 hoje, eu diria que é mais ou menos por aí, que não sigam um padrão, que não sigam uma carreira porque tá na moda ou porque aquilo vai te dar mais dinheiro, enfim. Que faça o que você achar que realmente você se identifica, porque é isso que vai te fazer acordar todos os dias cedo e motivado a trabalhar, é isso que vai segurar a onda na hora que você passar por uma crise, enfim. E tudo que a gente faz com verdade, com amor, dá muito mais certo. Então é muito mais fácil você ter um sucesso profissional se você seguir o que você realmente gosta e não apenas um modismo ou algo que pareça mais conveniente para você. É isso aí, muito obrigada e até a próxima. E lembre-se, não importa se você está no começo, no meio ou no final dessa fase, ou se você ainda não chegou nem perto dos 30 ou se já passou dos 30. O que importa é você correr atrás dos seus sonhos e lembrar que nunca é tarde para você realizar tudo aquilo que você quer, porque a melhor fase que existe é a que a gente vive agora. Dica cultural! E a nossa dica cultural de hoje fica por conta do nosso convidado Neto. Então, cara, pra você ver, né? Quem diria, Neto escrevendo um livro. Eu tenho um livro, né, no qual o tema é Não importa o começo, o que importa é o fim. E o subtítulo é Comece bem e termine melhor, né? Ou seja, na nossa caminhada a gente não precisa começar bem. A gente só precisa terminar melhor do que a gente começou. A palavra fala em Eclesiastes 7:8, né? Que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E é isso, né? Eu indico meu livro, Não importa o começo, o que importa é o fim. E também, para quem gosta de finanças, para quem gosta de ver a vida daqueles que saiu lá de baixo, decolar, cara, é o livro do Primo Rico lá, né? Até me fugiu, eu tava com ele na mão aqui e deixei lá em cima. Do Meu Milhão? Isso, do Meu Milhão. Cara, esse livro é sensacional. E um filme que eu indico é Coach Carter, né? Treino para a Vida. Ele fala da vida de um treinador que pegou um time bem falido, um time que não tinha perspectiva nenhuma e fez o time ser campeão, né? Obrigada pelo convite, Elvis. Um abraço para todos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita e me segue na minha página de lingerie, que é Seven Roses Lingerie. Me dá um apoio, vamos lá, curte, comenta e compartilhe. Muito obrigada pela oportunidade. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Eu agradeço o Elvis por ter me convidado para fazer parte do Estopim de Ideias. E é isso aí, gente. Compartilhem,
né? Logo mais, eu creio que Elvis vai trazer convidados que vai fazer com que vocês venham enxergar e viver uma vida de uma forma sobrenatural. Beleza? Obrigado, Elvis. Tamo junto. Então, eu agradeço, né, ao Elvis, né, pelo convite, né, e que todos que estejam escutando em algum momento, em alguma época, né, possam ter, de repente, uma previsão de futuro muito boa, né, para cada um, né. Mas eu agradeço muito o convite e, quem sabe, até mais. Isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.